Então, voltemos à aula anterior. O carbono que tem 4 precisa de mais 4 para ficar semelhante ao nobre mais próximo. 2 ele pega na base do compartilhamento normal. Então, esse pegar emprestado e dar emprestado faz com que o oxigênio se complete. E o carbono ainda não, porque ele tinha 4, com mais 2, 6, precisa de mais 2. É o caso de perguntar se o oxigênio não pode quebrar o galho dele. Afinal, o oxigênio já não completou o seu octeto? Já. E não tem elétron disponível? Tem. Então, esse parzinho eletrônico disponível do O será dado emprestado. É um compartilhamento de mão única. O oxigênio generosamente compartilha com o C, sem necessariamente pegar emprestado, certo? É o compartilhamento daquele seu amigo que foi lá no luau e não levou nada. O que é isso, gente? Participa, é nosso amigo. Muito bem. Então, esta ligação é covalente normal, essa ligação é covalente normal e essa ligação é covalente compartilhada, é dativa, que nós representamos por flecha ou representamos por sem flecha, observando a contagem. Se o oxigênio tem 6, 2, 4, 6, este lhe pertence, é do O, que está sendo compartilhado com o C. Se o carbono tem 4, com mais 2 ficou 6, este não lhe pertence. Este não lhe pertence, mas é compartilhado com ele. Onde é que está a bandidagem do monóxido de carbono? A bandidagem é que este parzinho que o carbono do monóxido tem é um parzinho disponível. Disponível, sabe para quem? Para o ferro da hemoglobina. A hemoglobina transporta oxigênio, que faz ligação com um par que o oxigênio tem. O oxigênio não tem par disponível, esses pares disponíveis do oxigênio se prendem dativamente ao ferro do grupo M, do grupo hemoglobina. Muito bem. Se tiver monóxido, a eficiência do C, do monóxido, para doar o par para o ferro, que ferro estamos falando? O ferro cátion. O ferro cátion da hemoglobina tem carência de elétron. E se o oxigênio lhe dá o par, gruda na hemoglobina, que transporta oxigênio para o corpo todo, para o cérebro, oxigênio tão necessário. Se houver monóxido na circulação, é o C do monóxido que prende no ferro. Então o sangue transporta tudo menos oxigênio. Por isso que a pessoa morre. Pelo amor de Deus. Mas já vi uma questão de vestibular pedindo em quanto tempo um doido que se trancou na garagem, que ligou o automóvel e ficou com o carro ligado, da garagem totalmente fechada, quanto tempo leva para morrer? Claro, dando os diferentes dados para fazer esse cálculo. Realmente são minutos. Então, o monóxido, ele é letal. E, já te falei, 14% da fumaça do cigarro é isso. Largue esse cigarro, menino! Bom, vamos dar uma segunda parte dessa aula, que é a representação dos elétrons na forma de bolinha e estrelinha, que é chamada estrutura de Lewis, porque foi quem trabalhou inicialmente esse modelo. Temos então a fórmula eletrônica, que a gente chama estrutura de Lewis, e temos a fórmula
estrutural, na qual o parzinho eletrônico é representado por traço. Se o oxigênio tem 6, ele é bivalente. Então, ele é carente de duas ligações. Era isso que eu queria dizer aqui atrás. Dizer que no grupo 16 os átomos são bivalentes, são os átomos que carecem de duas ligações. Assim como o carbono precisa fazer 4, o nitrogênio precisa fazer 3, o oxigênio precisa fazer 2, que é o número de ligações que ele precisa para ter estrutura do gás nobre mais próximo. Muito bem, então essa fórmula, na qual os elétrons não são representados, apenas as ligações, é a fórmula estrutural. E tem a fórmula molecular, que é a fórmula na qual inicialmente se começou a estudar. Aonde esse número embaixo tem um nome. Como é que chama esse número aqui de baixo? Esse número chama-se índice. O índice indica quantos átomos daquele elemento tem na molécula. Bom, a estrutura do gás cloro. O gás cloro, como é do grupo 17, ele precisa fazer uma ligação. Então, eu não vou me dar o trabalho de fazer bolinhas. Como ele é formado de 2 átomos monovalente, eu já ponho um traço. Se ele é monovalente, precisa fazer um traço. Este traço significa este parzinho eletrônico aqui, formado com uma bolinha e uma estrelinha, que torna o da esquerda com 8 e o da direita com 8. Da mesma forma, a água, cuja fórmula molecular é H2O, para fazer a sua representação, sem discutir a geometria, eu simplesmente estou diante de um átomo que é bivalente. Se ele é bivalente, ele precisa fazer 2 traços. Então, eu não me preocupo em fazer as bolinhas e as estrelinhas, porque eu sei que cada traço representa um par. Um par eletrônico compartilhado para a esquerda e um par eletrônico compartilhado para a direita. Realmente, o oxigênio é bi, 2 traços, e o hidrogênio é mono, 1 traço. Muito bem. A molécula de nitrogênio. O nitrogênio, que compõe o nosso ar atmosférico, 79% nitrogênio, ele é chamado de azoto. Essa palavra azoto significa quase que estável, uma substância que não se amarra com ninguém, a tal ponto que você inspira e expira. O oxigênio entra um percentual e sai um percentual bem menor, porque houve uma queima a nível celular. Então, o oxigênio reage na própria respiração. O nitrogênio entrou e saiu e não reagiu. Ele é praticamente estável, praticamente nobre, estável. E de onde vem a estabilidade? Olha que interessante. O nitrogênio, ele é do grupo 15. Se é do grupo 15, ele tem que fazer 3. As 3 ligações podem ser uma para cada lado, mas as 3 ligações podem ser para o mesmo lado. São átomos iguais, direitos perfeitamente iguais. Então, sem precisar fazer as bolinhas, as estrelinhas, se ele é tri, tem que fazer 3. E como são apenas 2, eles têm que fazer as 3 entre si. É a fórmula eletrônica de Lewis, é a fórmula estrutural e a fórmula molecular. A química é fácil, meu amigo. Tote ao seu dispor.